Olá, eu sou Neiva Ribeiro, presidenta do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Zasque Região, e esse é o nosso Momento Bancário. No programa de hoje nós vamos falar de algumas atividades importantíssimas que nós participamos na semana passada. Entre o dia 21 e o dia 23, a gente se dividiu em várias atividades lá em Brasília. Dia 21 teve uma atividade da OIT pela ratificação da Convenção 90 lá na Câmara dos Deputados e pela política de cuidados, que a Ivone Silva, que é diretora do nosso sindicato, vice-presidenta da CUT São Paulo, esteve lá nos representando. A Convenção 90, que trata de combate à violência no local de trabalho, é uma pauta que nós aqui do sindicato, da Contraf, da Unimulheres, defendemos há muito tempo, e ela estava lá nos representando. Nós estivemos em Brasília no dia 22 de maio, numa atividade muito bacana, muito importante. Reunimos mais de 10 mil militantes, a CUT puxando essa mobilização, todas as centrais sindicais envolvidas nesse esforço de mobilização. Nós entregamos 3 documentos importantes lá em Brasília. Os dirigentes sindicais levaram as pautas que têm a centralidade no emprego, no trabalho decente, na saúde, na educação, na tributação justa, na redução das taxas de juros, numa tributação progressiva que seja justa para a sociedade, porque hoje em dia o trabalhador ele paga imposto na hora de fazer uma compra, ele paga imposto na folha de pagamento, mas os super ricos não pagam. Os super ricos não pagam um imposto da mesma forma, na mesma proporção que as pessoas, que a classe trabalhadora e as pessoas que estão no mercado informal, que estão aposentados. Isso é injusto. A gente lutou lá, levou lá nossa luta pela redução da jornada, pelo piso nacional da enfermagem e uma série de lutas importantes para nós que a gente está engajado e que é importante para a classe trabalhadora. Tem até alguns vídeos que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Nós também fomos ao Ministério da Fazenda entregar uma pauta do ramo bancário, falando da nossa proposta de regulamentação do ramo financeiro, de contratação dos trabalhadores do ramo financeiro e das nossas preocupações com a forma como a regulamentação do ramo hoje, do sistema financeiro hoje, ele coloca em risco, às vezes, a segurança da população, ele deixa a população sem acesso às agências bancárias e tem colocado em risco o emprego dos trabalhadores e tem precarizado e terceirizado o contrato de trabalho. Então, essa é uma pauta importantíssima na nossa campanha salarial, é uma pauta importantíssima de discussão nas nossas conferências, e nós estivemos lá com o secretário executivo do Ministério da Fazenda para entregar essa pauta e para registrar a nossa posição em relação a esse assunto. Então é muito importante também que vocês acompanhem. Valesca Pincovai, que é secretária de Saúde, estava presente lá em Brasília na nossa assembleia e na marcha, e ela teve um encontro com o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, e esse encontro ocorreu para que ela levasse reivindicações pertinentes aos profissionais adoecidos pelo trabalho, e eu vou ler para vocês algumas das reivindicações, as principais que ela levou. A análise documental deve levar em conta o nexo técnico epidemiológico previdenciário
que é o cruzamento da doença com a atividade laboral. Isso faz com que as doenças laborais que são consideradas epidêmicas no trabalho sejam reconhecidas como acidente de trabalho, isso é muito importante. E o sindicato contestou o fato de não haver mais a prorrogação dos benefícios nos casos de análise documental. É o resumo das reivindicações que a Valesca teve lá conversando com o presidente do INSS, mas ela reforçou como esses problemas têm trazido sofrimento para os trabalhadores que já estão adoecidos, e o INSS se comprometeu a, num período máximo de 90 dias, dar alguma resposta, dar retornos, e a gente espera que antes disso já tenha uma resposta para esse problema, e a gente pede que você que está nos acompanhando ajude a mobilizar para que nós consigamos resolver esse problema o mais rápido possível, porque quem está em adoecimento já está passando por muita dificuldade, precisa que os setores, os mecanismos do setor público sejam facilitados. Então, depois da gente fazer uma excelente caminhada, uma excelente entrega de documentos, reforçar nossa pauta em Brasília, a gente voltou para São Paulo e participou da 26ª Conferência Estadual dos Bancários de São Paulo, onde nós fizemos a nossa análise de conjuntura, aprovamos a nossa minuta que nós levaremos para a 26ª Conferência Nacional dos Bancários. Isso faz parte da nossa organização. Estiveram presentes nessa conferência mais de 300 delegados, de 13 sindicatos que são federados na FETEC. Tivemos uma palestra muito importante com o professor João César de Castro, e isso foi bem importante porque todos os debates que a gente fez lá com os delegados, eles estão em consonância com o que a gente vem discutindo aqui nas plenárias, que estão acontecendo durante o mês, e eles estão em consonância com o que a gente tem apurado nas consultas, que, aliás, o prazo aumentou, a gente vai receber as consultas até o dia 2 de junho, muita gente pedindo para a gente esperar mais um pouquinho para responder, porque a correria está grande, muita meta para bater, muita correria, e a gente entende, claro, que a gente quer que mais pessoas participem, a gente precisa de mais opiniões, a gente precisa de entender aonde que está doendo mais aí para a gente poder organizar a nossa reivindicação, e também precisa de saber onde que os bancários estão mais dispostos a participar, porque a gente está sempre fazendo esse programa, e esse é o segundo da nossa temporada de campanha nacional. É importante a gente ir construindo, porque por mais que tenha pessoas que digam que todo ano é igual, todos os anos são diferentes, né? Esse ano a nossa entrou na conjuntura a questão ambiental, né? A questão de que a gente está vivendo uma catástrofe no Rio Grande do Sul. A gente organizou uma campanha pensando que depois de 2 anos sem organizar campanha, num governo progressista, a gente ia se organizar para pensar pautas, para avançar na questão das mulheres, nas pautas LGBTQIA+, para avançar na questão da neurodivergência, avançar em muitas questões além da questão de salário e participação nos lucros e planos de cargos e salários, porque a gente quer avançar na carreira, e é por isso que a gente briga tanto para que homens e mulheres tenham direitos iguais, para que as questões de homoafetividade, de crença, de raça não impeçam as pessoas de terem progressão na carreira igual para todo mundo. Mas a gente se deparou com essa questão do Sul, que vai ter que reconstruir, e a gente teve toda aquela catástrofe no Sul. Agora teve um incêndio lá em Porto Alegre, que vai complexificando os problemas que a gente tem para se organizar. Então não é verdade que todos os anos são iguais, a gente tem que fazer uma leitura boa da conjuntura, a gente tem que fazer uma leitura de como que está o sentimento das pessoas para se organizar, qual a disposição de luta, como tudo isso tem afetado a gente. A gente faz muitos encontros para conversar, para se fortalecer. Foi um encontro muito bonito. Quero aqui parabenizar a Aline Molina, toda a direção da FETEC São Paulo, porque o encontro foi muito bom, muito organizado, muito bonito. Parabenizar todos os delegados e delegadas que estiveram lá, porque foi muitíssimo alto astral. A gente conseguiu atualizar nossa pauta, conseguiu se rever, conseguiu entender onde estão os pontos nós da conjuntura, conseguiu dialogar sobre
a mobilização que nós temos que fazer, a gente precisa de avançar muito na mobilização em rede, né, porque nós estamos nas ruas fazendo o debate, estamos chamando os bancários para dentro do sindicato para fazer organização, mas o trabalho digital ele é imensamente maior hoje do que o trabalho nas agências, nos departamentos. Isso, a digitalização do nosso trabalho é uma coisa que já está consolidada e a gente precisa de também se organizar cada vez mais e mais para falar com as pessoas nos modos digitais. Não é à toa que eu estou aqui conversando com vocês, porque é uma forma de manter-os atualizados. A gente está falando das nossas atividades por dia para que vocês entendam a quantidade de ações que o nosso sindicato faz para convergir por um objetivo comum. Então, a nossa pauta, ela não é só discutir lá com o nosso patrão, porque o nosso patrão, nós estamos dentro de um contexto de disputa política. Muitas das nossas pautas estão sendo debatidas lá no Congresso Nacional, algumas delas estão no Judiciário, e se a gente não se organiza em todos esses espaços, a gente acaba perdendo direitos e a gente não quer nada disso. Então a gente tem que se organizar, tem que estudar, tem que organizar conferências, porque todos nós temos muitas propostas, temos muitas visões algumas visões de mundo diferentes, e a gente precisa de organizar essas visões de mundo, essas estratégias de luta, essas estratégias de negociações de uma forma que a gente saia todo organizadinho, Brasil afora, 425 mil trabalhadores muito bem-sucedidos numa negociação vitoriosa. Então a gente passou agora essa semana, a gente vai fazer bastante consulta ainda, o sindicato tem várias atividades programadas de visita aos locais de trabalho, de recolhida de consulta. Tem uma série de atividades que a gente fez que ainda a gente não consegue nem colocar em destaque, mas vocês têm o resumo da semana com a Érica, que vai falar das atividades do dia a dia do sindicato para vocês se manterem informados. A informação, gente, é importantíssima, porque nós temos um canal que nós somos uma bolha, né? A gente se assiste, e eu agradeço a audiência, quem assiste, quem tem esse carinho com a gente de ouvir o que nós estamos falando, de participar das nossas atividades. Quero mandar um beijo para o Ramon, presidente do sindicato de BH, que na última live a gente não conseguiu responder no chat, mas agora, Ramon, um beijo para você, hein? Tá registrado. Mas a gente precisa de consumir um pouco mais das nossas informações, porque o que acontece na nossa campanha, nos bastidores da nossa organização, não tem espaço na grande mídia, porque é um assunto muito específico nosso, então a gente precisa de se informar por aqui. Então, o Comando Nacional agora se reúne para organizar todas as propostas que vieram de todas as conferências, organizar as propostas, classificar, começar todo aquele trabalho que é muito trabalhoso, muito complexo. No dia 4 tem a abertura dos bancos, do Congresso dos Bancos Públicos. Nós vamos ter os encontros de bancos privados para também discutir a pauta dos bancos privados, a organização, a estratégia de mobilização, o que está pegando, o que nos ajuda a mobilizar para a campanha que é unificada, que é unitária, que é nacional, que é uma mesa única, com as especificidades de cada banco. E, na sequência, aí tem a nossa conferência, que a gente vai juntar todos os temas e tirar a nossa pauta única e entregar para a FENABAN. Aí sim começa o jogo, aí começa para valer. E eu peço para vocês que estão nos assistindo que continuem nos acompanhando. A gente fez um formato diferente, porque todo mundo que é do Comando Nacional ou que está envolvido na campanha está numa agenda diferente, organizando isso nos seus sindicatos ou fazendo outras organizações. Mas a gente vai testar vários formatos. O que a gente não quer é ficar sem informação, não quer ficar sem se falar. Eu quero que você mande a sua pergunta ou a sua dúvida, se ainda a gente não está esclarecido, se tem dúvida de como que organiza, como mobiliza, o que faz para ajudar, tem proposta de agitação ou de mídia, manda o que vocês tiverem, que tudo nos ajuda. É assim que a gente se fortalece, e eu espero você terça-feira que vem, e eu gostaria de pedir que quem puder fazer sua doação para os companheiros do Rio Grande do Sul, mande aqui para o sindicato, para a quadra dos bancários ou para as regionais, ou que ligue para os dirigentes para ir buscar. A gente está precisando de tudo lá, água,
material de limpeza, absorvente, lenço umedecido, fraldas, e quem puder também doar para o Bancário Solidário, porque além das doações que o sindicato manda para o Sul, o sindicato tem um grupo de 200 famílias que ele ajuda cotidianamente a partir das doações do Bancário Solidário, e a gente precisa de ajudar nessas duas pontas. Quem puder nos ajudar, nós agradecemos demais, porque a gente está fazendo a nossa campanha, a nossa luta, mas não pode abrir mão de fazer a solidariedade, porque, enfim, senão a gente não... A gente é sindicato cidadão e a gente precisa de se ajudar. A conferência reforçou uma série de pautas que nós já vimos trabalhando, já vimos lutando, que é aumento real acima da inflação, PLR maior, fim das metas abusivas, menos meta, mais saúde, trabalho igual para salário igual, fim da desigualdade salarial entre homens e mulheres, jornada de 4 dias, que é algo que as pessoas estão esperando muito, que acho que vai ser muito importante para melhorar a saúde dos trabalhadores, para gerar mais emprego, vai ser bom para a sociedade. E a gente está batendo muito nessa tecla, né, que o ganho de produtividade com a digitalização do trabalho, com a inteligência artificial, com o algoritmo, tem que ser devolvido para a sociedade de alguma forma. E a gente está cobrando essa forma que seja em descanso, em lazer, em tempo para a cultura, porque a gente merece. A gente também fez uma discussão lá de que aprovou lá uma moção de que a gente precisa de nos comprometer com candidaturas progressistas nas eleições, porque uma das coisas que nós vamos fazer lá em Brasília, e fomos entregar uma pauta legislativa, é cobrar dos senadores e dos deputados que votem a favor de pautas nossas. Nós temos pouquíssimos, nós temos menos de 180 deputados que votam a favor dos nossos projetos, entre 513. E a gente precisa de fazer o mesmo aqui na cidade de São Paulo, votar em vereadores, votar num prefeito que vá ser a favor da nossa pauta, uma pauta inclusiva, uma pauta de emprego, uma pauta de trabalho decente, contra a precarização do trabalho, contra a uberização do trabalho, e a gente falou disso também lá, e falamos de fortalecer o acordo de 2 anos, que o acordo de 2 anos é algo que ajuda a gente no ano que a gente não está fazendo campanha nacional, a gente organizar outros debates, como essa questão do ramo financeiro, que a gente precisa de estudar mais, de aprofundar mais, porque a negociação com os bancos é muito difícil. Quando a gente não tem a parte técnica, a parte teórica organizada, fica cada vez mais difícil. E a gente precisa também de discutir como você comunica isso para a sociedade, né? Como você publiciza isso, porque a gente sabe que tem também uma guerra aí de fake news, uma guerra de questionar o que a gente diz, porque a gente é de esquerda, porque eu digo de esquerda porque a gente luta por o mais justo, a gente luta por mais, né? A gente é trabalhador, não é colaborador, infelizmente, e a gente está numa situação mais vulnerável. Se a gente não se junta para ter uma condição de trabalho, de saúde, de remuneração, de direitos maior, a gente é a parte mais vulnerável. Então a gente tem que fazer tudo coletivamente, individualmente não tem saída. E é óbvio, né, em 2003 a gente teve 103 bi de lucro dos 5 maiores bancos, a gente quer um retorno disso em PLR, e também a gente quer discutir a tributação mais justa, né, porque não é certo que a gente, que é trabalhador, que tá formalizado, pague imposto na folha, pague imposto no supermercado, as pessoas que são precarizadas pagam toda vez que compram alguma coisa no consumo, e os grandes e os super ricos não pagam impostos, mandam para o exterior, mandam para as offshores e não pagam, não está certo isso. Acho que é isso, a gente conversou bastante sobre isso, tem uma pauta extensa, são 100 e poucas cláusulas, mas o mais importante é isso, e tem muita publicidade. Acho que quando eu estou falando aqui, o Ricardo está colocando Ricardo Helenice, eu não sei mais quantas pessoas que estão me ajudando nesse programa. Obrigada, Érica, por uma equipe tão maravilhosa aqui me ajudando. Cecília, eu quero também agradecer o pessoal da CUT Nacional, da CUT São Paulo, da Contraf, que cedeu as imagens, da FETEC São Paulo. Um beijo pro meu companheiro Willamy, que cedeu essas imagens todas que a gente está usando. A gente pegou do site, mas também pegou do site
de outras redes. E eu vou fechar com uma fala, estava falando de tributação justa, vou fechar com a fala do ministro da Economia, Haddad, falando sobre isso, porque essa fala sintetiza o que a gente pensa sobre tributação justa e como lutar para que os super ricos e quem tem mais, quem ganha mais, pague mais, e como isso é difícil, porque quem está no poder, quem tem condições de não pagar mais, não quer. Então é importante a gente se juntar, conversar e achar saídas, né? Convergir para saídas, porque só na democracia, só no debate democrático a gente consegue. Vou fechar com isso, espero vocês na semana que vem. Adorei fazer sozinha, preferia estar com alguma companheira, algum companheiro aqui, mas eu adorei que a equipe está me ajudando, uma equipe maravilhosa. Um beijo para vocês. No lombo do trabalhador é sempre mais fácil fazer o déficit cair. Eu quero ver com justiça tributária e com justiça social. Aí é que são elas. Aí é que mostra a diferença de um governo para o outro. Vamos fazer o ajuste fiscal. Em cima de quem? Que alguém vai perder. Nós sabemos a resposta que foi dada no governo passado. E estamos conhecendo a resposta que está sendo dada por esse governo. É muito diferente. É muito diferente. É da água para o vinho. Vamos combater o patrimonialismo. Vamos combater os grupos de privilégios. Vamos fazer pagar quem não paga. E assim nós vamos conseguir alcançar o equilíbrio fiscal. Esse é o plano desde o começo. Foi anunciado em dezembro de 2022, quando o presidente Lula me convidou. Como eu vou fazer? Não vou criar imposto, não vamos aumentar a alíquota, vamos atrás do corte dos privilégios do gasto tributário. Vamos começar pelo andar de cima. Porque pelo andar de cima nós damos o exemplo.